Vamos lá, gente. Bom, me apresentar, eu vi alguns nominhos aqui, acho que a gente já teve contato com alguns dos nominhos que tem aqui, mas ao longo do treinamento, da palestra, a gente vai conversando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, resumindo, meu nome é um pouco grande, não, mas é Felipe Mota, tá? É conhecido como Felipe Mota. Então, eu estou na área tributária, só em resumo aqui, 2 minutos para vocês me conhecerem, estou na área tributária, atuando no dia a dia há pelo menos 20 anos, uma carreira aí longa e somente na área tributária. Eu não vim de outra área, eu não vim do financeiro, eu nasci no tributário e estou no tributário até hoje, né, e não pretendo sair tão cedo, e acho que não vou sair tão cedo, até por o que vem acontecendo aí de reforma, etc. Leciono desde 2017 em curso de pós-graduação aqui em São Paulo, eu resido em São Paulo, e na Adros também, já faz um ano, né, Lu, salvo engano, mas passou de um ano já, né, nossa, como o tempo passa, meu Deus, já há mais de um ano que eu tô com a Lu aqui na Adros, Para mim e já passou de 2, viu? Porque você começou aqui com um curso de de créditos, né, revisão de crédito, isso. é verdade, já faz uns 2 anos, tá vendo, eu já tô. E aí atuo em indústrias, tá? Sempre atuei em indústrias, a única empresa de serviço que eu atuei foi a operadora Claro, isso há muitos anos, o restante da minha carreira sempre foi indústria. E é isso aí, né? E gosto muito de lecionar, diretamente na área, então acho que para nós, para passar o conhecimento para vocês, é até melhor, porque você está vivendo o dia a dia. A gente aqui não fica na literatura, tá, gente? Em todos os cursos que a gente já fez aqui no Adros, a literatura, ela faz parte do conteúdo, mas ela não é o protagonista. O protagonista é realmente o dia a dia, como funciona no teu dia a dia, aonde onde você sente a dor, eu também sinto. Então, por isso que a gente vai direto ali na ferida para ser cirúrgico naquilo que você precisa aprender, tá? Então, esse é um pouquinho do Felipe. Fiquem à vontade para perguntar sempre que houver necessidade. Eu vou passar aqui o conteúdo e a gente vai falando. A gente vai ter uma palestra aqui, mais ou menos uns 40 minutos, e aí a gente vai conversando. Tirem as dúvidas que vocês quiserem. Pode tirar, fazer qualquer pergunta do dia a dia de vocês. Fico aqui à disposição. Vocês puderem me falar quando estiverem vendo a minha tela, agradeço. Agora apareceu aqui. Beleza. Aqui sumiu para mim. Ah, agora tá aqui. Beleza. Bom, fechou. Então vamos lá falar um pouco de reforma tributária, né? Se eu de falar um pouco rápido, vocês podem me interromper, pode levantar a mãozinha a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade. Gente, então o que que é a reforma tributária, tá? A reforma tributária brasileira, ela visa o quê? Fazer uma transformação estrutural do sistema tributário nacional. Só que essa transformação, ela é tão estrutural que ela vai impactar todas as operações de consumo, tá? Deixar isso muito bem claro, porque às vezes as pessoas ainda têm dúvidas se essa, se essa reforma impacta a renda das empresas, que tem uma diferença, né? Reforma tributária sobre consumo, que a gente vai falar sobre CMS, PIS, COFINS, IPI, e reforma da renda, que quando a gente fala de renda, a gente fala de imposto de renda e contribuição social, o que não é o caso nesse processo que está acontecendo. Realmente uma transformação estrutural do sistema, vai trazer impactos financeiros gigantescos, então assim, é algo que as empresas precisam se preparar, tá? E o porquê reformar, né? E por que que existe o custo Brasil? Então, nós temos o sistema atual e nós temos a solução estrutural. O sistema atual, o que que nós temos? Uma complexidade, muita norma. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de normas tributárias vigentes, não é nem normas tributárias que passaram e deixaram de existir, não, são vigentes. Então, são muitas normas, exceções, isso tudo gera uma grande insegurança no nosso processo nas empresas.
Aqui eu sei que deve ter bastante gente de empresa, de indústria, de serviços, mas enfim, toda essa complexidade vocês passam também, uns mais, outros menos. Hoje existe uma cumulatividade oculta, né, o tributo sobre tributo na cadeia produtiva, então você paga o tributo na entrada, paga na saída, dependendo do produto, você tem ST, você tem uma série de outros tributos, é complexo demais essa cumulatividade oculta. Existe ainda a guerra fiscal, que para muitos falam, a guerra fiscal acabou. A guerra fiscal não acabou, ela continua. Só que ela continua de uma maneira mais discreta, não como antigamente, que os estados podiam fazer tudo antes do CONFAS convalidar ali benefícios, incentivos, né? Então tem uma disputa muito grande ali dos estados, né, que reduz a eficiência. Hoje, às vezes, a empresa precisa montar uma planta lá em Manaus para poder ter um ganho efetivo do que montar aqui em São Paulo. Hoje, uma planta industrial, né, saíram várias plantas industriais de São Paulo, justamente pelo custo do tributo aqui, e vai para Bahia, vai para o Tocantins, vai para Minas Gerais, porque são estados que te dão uma segurança e um incentivo maior. Porque hoje as empresas, elas, querendo ou não, gente, se financiam através do tributo. Essas grandes empresas, a primeira pergunta que o CFO chega para o Felipe aqui é: Felipe, quanto deu o benefício fiscal esse mês? Porque isso vai na linha de receita. Então, eu tenho a receita de vendas e tenho a linha ali debaixo no DRE, que é a linha de incentivo fiscal. Essa linha eu somo, é uma receita com benefício fiscal. Essa pergunta vem, a primeira pergunta no dia 3 é essa primeira pergunta que eu recebo. Então, essa guerra fiscal, ela é complexa. Custo de conformidade, as empresas gastam muitas horas em obrigações, a gente tem uma série de obrigações acessórias, aqui com certeza 95% das pessoas que trabalham na área tributária sabem que o quanto a gente gasta com obrigações acessórias, horas, consultoria, porque às vezes não bate, você tem que fazer um processo, e aí vai mudar a lei, e aí você tem que mudar a obrigação, é complexo demais, né? Então, esse sistema atual, primeiro que ele está obsoleto, já era para ter mudado há muitos anos, né? A gente tem esse sistema que a gente está implementando na Europa há anos, nos Estados Unidos há muitos anos, então por que não colocar no Brasil? É que o Brasil tem todo jeitinho, né? Tem corrupção, tem a questão de a maioria dos congressistas são empresários, então sempre puxa a sardinha para eles também. Então tem tudo isso vira num combo, né? Então o Brasil, ele é especial quando a gente fala do tributo. E a solução estrutural, Lu, adorei o nosso novo aluno aí, tá? Aí a solução estrutural que a gente está implementando hoje, que visa o quê? Simplificar. E é uma simplificação, gente, radical, que é a substituição desse sistema por simplesmente IBS e CBS, Imposto Seletivo. Muda tudo, gente, muda tudo, simplifica de uma forma, só que é o que eu falei hoje numa reunião. Antes de simplificar, ele vai ser muito dolorido, porque a mudança dói, né? A mudança, todo o processo de mudança, ele é dolorido. Ele vai dar erro, ele vai dar rejeição de nota. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Como que calcula, como que faz? Vai dar uma série de problemas. E tá tudo bem, porque é o processo. Né? Você tem o início do processo, o meio do processo todo embaralhado, mas no fim você vai ver que quando a coisa estiver totalmente implementado, você vai ter uma simplificação, como eu coloco aqui, radical de todo o processo tributário. Tá? Substituindo o ICMS, o PIS, o COFINS e o ISS, o IPI por IBS e CBS, Imposto Seletivo. A gente vai passar a ter a não cumulatividade plena. O que é a não cumulatividade plena? É o crédito integral de tudo que você comprou. Tudo que está ligado à operação da empresa, você vai poder tomar o crédito, seja você uma empresa do Simples e seja você uma empresa do lucro real. Ah, mas você fala assim, mas uma empresa do Simples vai tomar crédito? Não é possível. Eu devo estar sonhando. Não, vai tomar crédito. O Simples Nacional, ele vai ter duas possibilidades. Vai ter o Simples Nacional, no qual você vai poder fazer a escolha de você permanecer como está, tributando seus 10, 12, 15, enfim, X% da receita, ou o Simples Nacional com IBS e CBS.
O Simples Nacional com a IBS-CBS vai te gerar crédito também. Então, quando você comprar de um fornecedor que também tem IBS-CBS na nota do Simples, ele também vai te transferir crédito. Então, termina que a tua alíquota efetiva, no fim do dia, ela vai ser menor, porque você tomou crédito na entrada, você debitou na saída, quando você faz um menos o outro, a tua alíquota efetiva, que seja 28%, vai cair aí para 18%, 15%, a depender, obviamente, da quantidade de compras que você fez com o fornecedor com IBS-BS habilitado, tá? Teve algumas publicações dizendo que a partir de setembro iria ter essa mudança. Gente, não saiu data, não saiu nada, tá? Fake news. Muita gente, e eu falo isso com total segurança, porque eu participo de um comitê de Brasília da reforma, e esse comitê, a gente até entra na reunião e começa a brincar, gente, as fake news da semana, quais foram? Né? Quais as fake news que apareceram? Porque sempre fala, agora o Simples vai ser habilitado. Não vai, gente. A gente tem muita consultoria por aí que, para ganhar o serviço, para fazer o serviço, começa a assustar o cara. Olha, você precisa fazer, porque você vai ter até setembro para fazer. Esses dias me ligou uma consultoria e falou: você já implementou a reforma? Eu falei assim: já, mas a gente não subiu para produção. Olha, mas você tem que. A gente está oferecendo um serviço tal para fazer um saneamento da base, porque você vai ter obrigatoriedade agora em agosto, tem que entrar. Olha, você tem. Aí eu falei assim: mas peraí, qual a fonte dessa sua informação? Não, saiu na página da Receita. Eu falei: você pode me mandar o print? Não, eu vou te mandar depois. Eu estou esperando esse print até hoje. Porque não existe, gente. Nem a IBS e CBS, que era para janeiro, primeiro é para o dia 1º, depois foi para o dia 5. Nem isso ainda tem prazo, porque iria somente após a divulgação do regulamento. O regulamento não saiu. Então, se o regulamento não saiu, você não tem ainda prazo para emitir. Eu mesmo estou emitindo as notas lá na empresa, totalmente com os mesmos campos de PIS, ICMS e tudo. Sem IBS e CBS, porque a gente não vai subir algo que ainda não está pronto. Ainda falta muita coisa, né? Saiu muita coisa, ainda falta sair. Mas tudo que saiu, meu Deus do céu. Então, essa acumulatividade plena vai ser interessante também para o Simples, tá? Tributação no destino, essa é uma outra mudança que vai acabar com essa questão de, eu vou levar minha empresa para Bahia, vou levar minha empresa para o Rio Grande do Sul. Acabou isso daí, porque a tributação vai ser no destino. Então, por exemplo, a tua empresa pode estar aqui em São Paulo e ela vai vender para o Acre, para o Amapá e para o Ceará. Os três estados vão ter suas alíquotas diferentes. Eu posso estar, vai ser a mesma alíquota dos três estados, são alíquotas diferentes, mas eu posso estar em São Paulo, no Amazonas, no Piauí, no Pernambuco, a alíquota do meu faturamento vai ser a mesma, porque a alíquota vai ser do destino. Beleza? Então, assim, só isso aqui já muda tudo. Né? As empresas elas estão muito preocupadas com isso aqui, porque hoje muitas empresas procuraram locais no Brasil onde há benefícios fiscais. E aí, poxa, por que eu vou ficar em São Paulo, que eu tenho que pagar 18% de ICMS e eu não vou ter benefício, se eu posso ir para a Bahia e pagar uma alíquota efetiva de 3%? Eu vou para a Bahia, né? Então, assim, além dos benefícios fiscais que tem lá, a facilidade, querendo ou não, você paga salários menores, enfim, são vários pontos ali que são positivos para a companhia. Só que agora, todas essas empresas, que, por exemplo, Polo Petroquímico de Camaçari, que eu estive lá essa semana, Polo Químico de Rio Grande do Sul, todos esses polos estão nessas localidades, não é porque o estado é bonito, é porque oferece benefício fiscal. Né? E aí, com a reforma, esses polos vão sair de lá? Não, porque tem toda uma estrutura de um polo petroquímico, né? Todas as instalações, tem tudo. Essas empresas não vão sair de lá. Porém, as outras novas não vão se instalar lá porque não faz sentido mais. E quem tem fácil mobilidade de jogar tudo no caminhão e vir embora, também pode ser que venha, porque vai pagar menos frete. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Beleza. O cronograma de transição de 26 até 33.
um período longo, mas assim, saibam que não é só até aí, tá? A gente comenta que a transição ela vai ocorrer por 50 anos, porque até tudo está finalizado do tempo de ICMS, PIS e COFINS, porque aí ainda vai ter auto de infração, ainda vai ter fiscalizações ativas, processos. Então, assim, a gente avalia que pelo menos 50 anos. Nós não estaremos aqui, certamente. Não, daqui a 50 anos, não, né, Lu? Me ajuda. Taquéticos. Estaremos aqui, porém não trabalhando mais com isso aqui, né? Que aí a gente já vai estar fazendo outras Na coisas, praia, né? não é? Vai ficar igual a social, né? Não, nem sei Exato. Não, é social. esconde quanto tempo existe isso e tá nessa. Agora vai isso, agora vai aquilo, É, muda isso, muda aquilo. é social desde 18. Então, olha lá, É, bastante tempo, né? 8 anos já. 8 anos, exatamente. E aí, IBS e o CBS, né, os novos pilares, né, o IBS, Imposto sobre Serviço, esse imposto vai ser de competência estadual e municipal, substituirá ICMS e ISS, e ele é focado em quê? Simplificar a arrecadação. Só que aí, gente, entra um outro problema. Hoje, você tem uma alíquota de 18% de ICMS em São Paulo. Você tem, vamos falar de Campinas. Você tem em Campinas ali serviços de 2%, serviço de 5%, tá? E aí, com o IBS, como que vai ser? Porque vai ser uma alíquota só. Então, a alíquota do IBS vai ser a soma das duas alíquotas. Pô, Felipe, então a alíquota das empresas que estará em Campinas, ela vai ser, então, 18 mais 2 ou 18 mais 5? Não. Vai ser a alíquota que o município vai ter, que eles chamam de alíquota de referência. Já tem cadastrado no sistema, até para teste, uma alíquota de referência dos municípios, mas está tudo ali alinhado em 5% e 2%, mas os estados e municípios ainda não têm qual que vai ser o percentual da alíquota. Então, por exemplo, São Paulo tem uma alíquota de ICMS de 18%. Campinas tem 2%. Poxa, se eu somar, vai dar 20%. Então, o IBS de Campinas vai ser 12%? Vai ser 20%? Não sabemos. Se continuar dessa forma, com 2% Campinas, vai ser. E o Estado permanecer 18%, o IBS de Campinas, das empresas que estarão em Campinas, será 20%. Agora, se o Estado de São Paulo falar assim, não, gente, vamos lá, a minha alíquota vai ser de 15%. E a do município, o Campinas fala assim, então tá bom, já que você baixou, eu também vou baixar um pouquinho. Eu vou fazer a minha alíquota de 1%. Então, a alíquota da cidade de Campinas, da cidade, do município de Campinas, vai ser 16%. Tá? A lei 116, que fala sobre ISS, isso aí vai acabar, porque não vai mais servir de nada. PIS e COFINS, as leis vão acabar. As leis de ICMS, os regulamentos de ICMS vão acabar. Então, a alíquota ainda está em aberto, tá? As alíquotas estão em aberto ainda. O fisco não divulgou e aí eles têm prazo ainda até o final desse ano para fazer essa divulgação. Sabemos que eles não vão fazer essa divulgação porque tudo está sendo prorrogado. Eu tenho certeza que isso também será prorrogado, tá? Nós estamos no Brasil, né? Então, a gente sabe que vai acontecer isso. Essa data que eu coloquei aqui atrás, de 26 a 33, sabemos que pode ser que fique 35, porque, gente, a gente está no mês de abril já. O PIS e COFINS, ele, teoricamente, ele morre em 31/12. Só que do jeito que a coisa está andando, eu já tenho minhas dúvidas se isso vai acontecer. Tenho dúvidas, não é certeza, tá, gente? E até nas reuniões o pessoal fala, poxa, será que realmente vai acontecer? Não vai? Enfim. Então, o tributo do IBS, ele vai ser, estadual e municipal, vai ser a soma dos dois tributos. E por município, cada município vai ter a tua alíquota. E aí, quando você for fazer a venda, é a venda direto da alíquota daquele município. Beleza? CBS também, a gente não tem ainda uma alíquota, então CBS é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, é o tributo de competência federal, que vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI. Esse tributo ele vai ser gerido pela Receita Federal. E o IBS vai ser gerido por um comitê gestor que foi criado agora com a reforma tributária. E esse comitê gestor vai fazer toda a gestão aí de toda a arrecadação que for feita de IBS, e esse comitê ele vai funcionar como se fosse um banco, tá? Ele vai receber a grana e ele vai distribuir.
Campinas, o estado de São Paulo. Campinas, estado de São Paulo. Então, assim, não vai ter mais essa de recolher para a Cefaz. A Cefaz vai ser um coadjuvante ali no estado que vai servir apenas para te dar uma alta de infraçãozinha da época que ainda tinha ICMS. Quando acabar esse processo de virada, a Cefaz tende a virar só um posto ali e ter só a Secretaria da Fazenda realmente só para administrar a verba que vai vir de Brasília. Alguém levantou a mãozinha? Aristóteles. Boa noite. Boa noite. Você está falando aí da alíquota padrão, seria o IVA dual? Seria o IVA dual, exatamente. Exatamente. O IVA dual, na verdade, é IBS-CBS, tá, Aristóteles? Quando a gente fala IVA dual, é o IVA IBS e o IVA CBS. Em outros países, a gente tem um só, que é o IVA, simplesmente o IVA. Aqui no Brasil, como nós estamos no Brasil, são dois. Tem o IBS para cuidar dos municipais e estadual e o CBS para cuidar do federal. Beleza? Beleza, então. É que nem o senhor estava falando. ICM de São Paulo 18 e Campinas 12. Então, praticamente, não seriam mais os 20 para o estado em geral, seriam os 26,5. É isso que eu estou entendendo. Isso. Aqui, na verdade, essa alíquota padrão que eu coloco aqui para você é o de exemplo, tá? É o que a Receita Federal está dizendo assim, trabalha com essa alíquota aí, que é a nossa alíquota padrão, tá? Estimada. Mas essa estimada, tá, Aristóteles, pode chegar a 30, tá? Isso aí a gente não tem ainda. Então, a 26,5 é a soma de IBS e CBS, tá? Nesse caso aqui, seria 8,5 aqui de IBS, a diferença, desculpa, de CBS, a diferença de IBS. Seria mais ou menos isso. Sempre a alíquota padrão vai ser a alíquota, a soma de IBS com CBS. Sempre. Então, por exemplo, você tem um produto que ele vai ser tributado a, vamos falar, 30%, tá? 10% de CBS, vamos levar, estou colocando aqui como se a CBS fosse 10, tá? E 20% de IBS, tá? Então ali você vai ter as duas alíquotas somada, esse valor vai aparecer na nota fiscal. Vai aparecer na nota fiscal a alíquota de IBS e a alíquota de CBS. E aí você vai somar e esse vai ser a sua alíquota padrão. Beleza? Beleza. Esse número, tá, Aristóteles, não é um número fechado, tá? Tende-se a ser bem maior. Até porque, só para você ter uma ideia, a gente tem estados que têm alíquota de ICMS de 22%. Você realmente acha que o Rio de Janeiro vai abrir mão de 22% de ICMS? Eu acho que não. Né? Então, assim, a gente tem estados aí, o Maranhão, 20 e poucos por cento também, alguns estados que têm, poxa, a alíquota super alta de ICMS, eles não vão abrir mão. Né? Então, assim, já vamos nos preparar que a alíquota da IBS, ela vai ser bem alta, não vai ser 17, não vai ser 15, como eu estou dando de exemplo. Isso é fato. Beleza, gente? Beleza. Imposto seletivo, né? A gente vai ter também esse danado chamado imposto seletivo, que é a tributação extrafiscal. O que seria isso, tá, gente? Foi criado, né, como a gente gosta de criar tributo, além do IBS e CBS, a gente também está trazendo o imposto seletivo. Esse imposto seletivo nada mais é do que um imposto para desestimular aquilo que você não precisa comprar. Então, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, tudo relacionado ao tabaco. Você gosta de tomar um energético? Saiba que ele vai ter um tributo seletivo. Se você vai tomar uma cerveja, você vai ter um tributo seletivo. Combustíveis fósseis, você vai ter um imposto seletivo. Então, tudo que que impacta a tua saúde, meio ambiente, tudo que você importa, por exemplo, vamos que a Lu vai importar uma Ferrari para ela para desfilar pelas ruas de Campinas. Ela vai pagar imposto seletivo. Não temos ainda as alíquotas, mas ela vai pagar imposto seletivo. Então, você vai importar um carro, tem imposto seletivo. Você vai importar um produto que você não tem no Brasil, você vai pagar imposto seletivo. Então, assim, ele é um tributo que ele vai realmente desestimular você de comprar.
É mais ou menos isso. Hoje, o cigarro já tem uma alta carga tributária. O cigarro tem aí 400% de IPI, mais ICMS, etc, 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 que o cigarro na fábrica custa 50 centavos para vender para o cara, custa quase 12 reais. E eu não fumo, tá, gente? Eu sei porque eu olho no supermercado lá os valores. Mas é bem isso. E na reforma, o cigarro vai entrar e o imposto seletivo vai ser altíssimo. É praticamente tipo IPI, tá? Então, o imposto seletivo, ele é basicamente, Felipe, tá? Eu chamo ele do novo IPI, porque ele vai permanecer ativo aí. O IPI também vai ter ali o seu modus operandi, principalmente em produtos que tem produção na Zona Franca de Manaus, que a gente fala um pouquinho na frente, mas toda essa parte de imposto seletivo, ele vai impactar direto no consumo daqueles produtos no qual você não precisa. Por que a gente fala não precisa, tá, gente? Porque o fisco deduz que você não vai precisar desses produtos, que eles não são essenciais para a sua vida. Por isso que ele tem uma alta carga tributária, tá? Então é isso. Bebidas alcoólicas, e dentro dessas bebidas alcoólicas tem todas, tá? Uísque, tudo. E aí, não sei se vocês repararam que de um ano para cá, as gôndolas dos supermercados deixaram de exibir produtos com o escrito Diet ou Light, e agora os produtos, a grande esmagadora maioria está escrito zero açúcar, sem açúcar, produtos zero açúcar. Então, assim, agora você tem a Coca-Cola até sem cafeína. Vai ser lançada esses próximos dias. Uma embalagenzinha marrom. Cara, sabe por que é tudo isso? Isso aí é para pagar menos tributo. É para não se encaixar no imposto seletivo. Não é para agradar o gordinho que quer emagrecer ou o fitness que quer permanecer fitness. Não é isso, não. Tá? Não é para nos agradar. Eu me coloco no gordinho também, tá, gente? Não é para me agradar que a Red Bull faz ali um Red Bull zero açúcar. Não é. É para simplesmente pagar menos tributo, porque na reforma tributária e agora também ele já se beneficia de alguns itens tributários com pagamento de tributo menor. Tá? É só por isso, porque você está resguardando a saúde do humano. É isso. Então, tudo isso, muita coisa que acontece assim, no mercado, que você vê, não é porque as empresas estão preocupadas com você, com a sua saúde, estão preocupadas com o bolso delas. Simples assim. Felizmente ou infelizmente, né, gente? E aqui, como a gente fala nas características dela, né, incidência única, ela é monofásica, então ela não entra na cadeia, né, ela termina ali com você. As alíquotas podem ser progressivas ou específicas por produto. Ela vai integrar o novo sistema ao lado de BS e CBS. Não temos ainda as alíquotas, tá? Mas ela vai ser tipo uma tabela progressiva e alguns produtos vai ter fixo, como por exemplo cigarro. Com certeza o cigarro vai ter uma alíquota fixa. Tá? Até porque dos produtos todos que a gente deu exemplo aqui, ele é o que mais traz problemas para a nossa saúde. Respeito quem fuma, tá, gente? Mas realmente ele é complicado. Beleza até aqui? Sobre split, foi uma passada, né, sobre o CBS e IBS. E falando um pouco de split payment. Né? Vocês já ouviram falar de split payment? Turminha aí, Patrícia já fez curso com a gente. Você eu reconheço, Paty. Fica tranquila, viu? Muita coisa nova, viu, Paty? Saiu muita coisa nova, viu? Eu já fiquei sabendo de algumas coisas. Muita coisa nova. Nossos slides já mudaram de quantidade, tá? Esquece aquilo lá. Eu imagino, viu? Sim. Mas fica mais fácil de entender agora, não fica, Patrícia? Pelo menos você teve o norte, não é? Sim, não, demais. Inclusive, quando eu fiquei sabendo da palestra, eu falei assim, não, eu vou querer participar, porque cada hora está mudando, mais informações, às vezes a gente não fica sabendo de algumas coisas, né? E é sempre bom estar relembrando as informações. É verdade, legal, Paty. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. E aí, gente, split payment é isso aí, Aristóteles. É como se fosse o Pix, é isso aí, vai ser o Pix dos impostos. Gente, o split payment é algo assim tecnológico demais, tá?
muito tecnológico. Pode ver que está atrasado. Era para entrar agora, final de 26, os testes. Não vai conseguir, com certeza, entrar o teste. Mas a gente permanece ali com a data de 26, porque a gente é didático, né? Então vamos seguir a norma. Então a norma diz que vai entrar em teste em 2026. A gente sabe que não, tá? Porque os próprios bancos já levaram para a Receita o seguinte, gente, eu não vou conseguir entregar. É uma tecnologia nova, é uma tecnologia da Europa que está vindo para o Brasil, que está tendo, os bancos estão trazendo, os bancos estão financiando isso, né? Toda essa parte ficou de responsabilidade dos bancos. Então a gente tem o Itaú e o Bradesco encabeçando esse projeto. E os demais bancos participam, mas os protagonistas são esses dois aí, os dois maiores, né? Afinal de contas, eles precisam realmente criar esse mecanismo gigantesco. E aí até eles fazem parte desse comitê, no qual eu participo, das reuniões, e eles falam, é muito complexo, mas em compensação, quando funcionar, vai ser algo fantástico, assim, fantástico. Assim, em meias palavras, é mais ou menos assim, para quem emite nota, não vai ter, para quem emite nota, não vai ter sonegação de imposto. Para quem emite. Porque vai ser um ganha-ganha, gente. Quando você emitir a nota, depois a gente vai aqui para o slide, mas quando você emitir a nota, é o seguinte, você emitiu a nota com tributo, fica retido, você não vai receber o valor total da nota. Então, se a nota você emitiu de 20 mil reais, e dentro desses 20 mil você tem 2 mil de imposto, para o teu caixa, para a tua conta corrente, por mais que o teu cliente pague 20, vem só 18 para a tua conta. Automaticamente, esse valor de 2 mil vai ficar retido direto nesse split payment, que é justamente onde separa o valor que vem para o teu caixa e o valor que vai para os cofres públicos. Tá? Então, esse sistema, esse mecanismo extremamente tecnológico, ele vai separar no momento que você fizer a liquidação do título, já faz essa separação de forma automática. Então, ali no exemplo, o comprador paga o valor total da nota, né, um pagamento eletrônico, o sistema financeiro executa a separação, o vendedor recebe o valor líquido, sem tributo, e o governo lindo já recebe, já recebi minha grana. Então, o governo recebe antecipadamente. Vocês viram a diferença? Hoje, você tem 45, 60 dias para pagar o tributo. Amanhã, você vai ter que pagar hoje, na data que você recebe. Então, você não conta mais com esse dinheiro no caixa. Esses dias eu fiz um workshop para o time financeiro da companhia, e eles ficaram de boca aberta, do tipo, ferrou. Porque vai tirar do caixa algo em torno de 15% a 20%, a depender, obviamente, de quanto tributo, né? Como tem vários segmentos, tem base reduzida, alíquota reduzida, alíquota reduzida, não é base, alíquota reduzida, então tem vários segmentos. No nosso segmento, na conta que eu cheguei, a gente vai ter um deságio no caixa de 15%. Gente, 15% é muita coisa. Tá? Imagine você ter 150 mil reais no caixa, 100 mil no caixa, vamos arredondar números para ficar mais fácil a conta. Você tem 100 mil no caixa, você vai poder utilizar 85. 15 não é mais seu. Né? Então você não tem que contar. Uma das palavras que eu sempre falo em treinamento em company, em treinamentos aqui, em treinamentos na faculdade, eu falo, gente, você tem que, a palavra mais utilizada, planejamento. Você precisa fazer o planejamento da tua empresa, não é de médio prazo, é de longuíssimo prazo, porque aquele planejamento que você faz de 2 anos, esquece aquilo. Com a reforma tributária, você precisa colocar no papel de que você não vai ter aquele dinheiro no caixa. Gente, e não vai ter, a não ser que você venda sem nota. Por outro lado, quando eu falei ali há pouco, você vai aumentar a arrecadação porque quem faz certinho, blá, 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 por outro lado, vai abrir brecha de novo para quem vende errado. Né? Então, se eu vender sem nota, eu recebo em dinheiro, pode aumentar a circulação de moeda, e eu não deposito isso, não pago via boleto, não pago via Pix, não pago via transferência, e aí eu deixo de recolher para o governo. Mas quem faz certinho, que é a grande maioria, vai estar em dia com o fisco. Beleza? Tem sempre aqueles prestadores de serviço, fala, não emite nota para mim não precisa não. Aí o cara, opa, legal. Só que depois você vai ter
complicações. E o sistema, gente, ele vai ser todo amarrado, porque hoje o empresário, principalmente o médio, o pequeno, ainda consegue burlar alguma coisinha, né? Ah, não emite aqui, mas transfere aqui para pessoa física. Acabou isso aí. Com tudo, quando isso tudo tiver implementado, vai estar tudo muito amarrado. Então, aquele prolabore que você não declarou, aquele valor isento que você tem de lucros e dividendos, da onde ele está vindo, assim, vai ficar tudo muito amarrado, tá? E esse split payment traz aí alguns benefícios, que é redução na inadimplência, combate à sonegação, eficiência arrecadatória. Por quê? Porque, poxa, o fisco vai receber muito rápido. O fisco vai receber junto com o comprador. Beleza? O desafio para as empresas, impacto no capital de giro, aquilo que a gente fala, é o fim do financiamento via prazo de recolhimento. Então, como você tem um prazo de recolher esses impostos, você se financia, né? Porque você usa aquele dinheiro para pagar folha, para pagar, né, para pagar fornecedor, e acabou isso daí. Previsibilidade de caixa, estimativa de redução de até 15% de previsibilidade de fluxo de caixa, e adaptação tecnológica, né, necessidade de integração robusta com meios de pagamentos. Isso vai ter que ser muito, assim, os meios de pagamentos vão estar nos sistemas integrados, quem usa sistema SAP, TOTOS ou qualquer outro sistema que seja menor. Isso vai ter que ter está muito integrado. E na reforma tributária, infelizmente, as empresas elas se preocupam mais, isso eu estou falando, gente, por ver, tá? 90% das empresas estão preocupadas só na emissão da nota. Elas não estão preocupadas com o todo. E o todo é o que pega. Porque pega na área de suprimentos, pega na área financeira, com o split payment, pega na área de industrial, pega em toda a área. E no RH. Ah, mas por que no RH? Porque o RH tem uma série de prestadores de serviço, inclusive plano de saúde, que vai passar a dar crédito tributário que hoje não dá. Então a área de RH ela vai ser uma grande fornecedora de créditos para a empresa. E tem muita empresa que não está vendo isso. Acha que não. O RH vai continuar sendo aquela área que só dá despesa, paga salário, etc, etc, né? Só que não. Tem que ter um olhar diferente para o RH. Obviamente que você também tem que ter o RH como parceiro. Se o RH não for teu parceiro, não vai dar certo. O split payment previsto era para o final de 26, tá, gente? O teste. Mas esse teste, a gente certamente vai passar para 27. Ele já era para começar efetivamente em agosto do ano que vem. Mas já temos informações de que ele não vai começar em agosto do ano que vem. Que a informação seja de que ele comece em 1º de janeiro de 28. Isso ainda não está batido o martelo, não tem nada ainda decidido. Isso é falado nas reuniões do comitê, tá? Então, a ideia é que ele comece, ou que começasse, né, o ano que vem. Mas, obviamente, a gente sabe que é possível que não comece. Mas isso é um impacto gigantesco para as empresas. Não cumulatividade plena e créditos, né? Hoje você vai ter um sistema, no sistema atual, você quando compra uma máquina, quando compra um ativo mobilizado, você só gera esse crédito em 48 suaves prestações. Né? Então você tem um ICMS lá que você compra de 50 mil, você recebe ele em 48 meses. Poxa, 4 anos ali, se parcela isso, o fisco te paga em 4 anos esse valorzinho. Com o novo sistema, gente, muda tudo. Então, você compra um ativo mobilizado e esse ativo mobilizado ele te dá retorno financeiro em 60 dias. Então, você vai pegar esse valor do IBS, CBS e você já recebe. Então, isso se torna um ativo importantíssimo para a empresa, para o caixa, porque isso é dinheiro, tá? Você vai ter dinheiro para você utilizar ali na liquidez, né, ajudar na liquidez da empresa, ou mesmo utilizar o crédito para compensar o CBS e o IBS, tá? Então isso é muito importante. Isso aqui é para nós que trabalhamos na área tributária, isso aqui é um marco, porque a gente nunca imaginou que esse dia iria chegar, da gente receber o crédito assim em 2 meses. E é o crédito integral, basicamente, né? Beleza? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Podem perguntar, tá, gente? Vocês estão muito caladinhos aí.
Então, nós temos um exemplo, né, uma indústria exportadora. Uma indústria que acumula créditos por exportar seus produtos terá um valor integral de IBS e CBS pago em seus insumos devolvido em dinheiro em até 2 meses, eliminando o custo financeiro do imposto retido. Então, todo esse dinheiro, ele volta para você. Hoje tem todo um processo de ECREDAC, você tem que entrar com o processo de ECREDAC, ECREDAC simplificado, ou ECREDAC, que é mais complexo, né? Você precisa de muito tempo para monetizar. E aí, ó, você vai ter só 2 meses. Isso é muito bom. Para o pessoal de Comex, né, exportações e importações, as exportações IBS e CBS não vão incidir nas vendas, exportador conserva créditos dos tributos pagos, isso é muito bom. Eliminação do imposto acumulado, que tornava o produto mais caro lá fora. A alíquota padrão, nas importações, a gente tem ali 26,5%, muda tudo na importação, tá, gente? Para exportação não muda muita coisa, mas para importação muda tudo, muda fase, muda a base de cálculo, tudo isso a gente tem esse conteúdo que é enorme, aqui no nosso curso na Adros. A gente abre a fórmula para vocês, a gente mostra como que funciona o cálculo, o novo cálculo de importação, a gente desmistifica algumas questões que hoje, no cálculo de importação, meu Deus, eu falo assim, cara, é absurdo para você chegar no valor do imposto a pagar numa importação. Com a reforma, muda tudo, é um cálculo muito mais simplificado. A gente aprende aqui também. O aproveitamento do crédito, importador apropria o crédito já pago no desembaraço, isonomia competitiva, carga tributária equiparada, importada e nacional. Então, você vai ter uma carga tributária um pouco menor. Então, isso te dá possibilidade de importar matéria-prima. Para as indústrias, isso vai ser muito bom, porque as empresas vão conseguir importar com um valor menor de tributo, que hoje, quando você importa, você tem aí uma alíquota gigantesca de tributo, né? Chega a ser bizarro, tem importações que chega a quase 60% de imposto, quando você junta tudo, né? E aí, com a reforma, não. Com a reforma, isso vai dar uma boa limpada, e aí vai ser muito mais simplificado, tá? Nós vamos ter os regimes diferenciados. Passei aqui. Os regimes diferenciados, eles serão os regimes onde haverão aí alíquotas com desconto ali redução de 100%, alíquota reduzida de 60%, e aí tem vários serviços, tá, gente? A gente abre todos eles, a gente vai falar de todos eles também. Tem os regimes específicos, porque é aquela coisa, os benefícios fiscais finalizaram, vão acabar. Porém, existem produtos que vão ter redução de alíquota de 100%, que aí cesta básica, medicamentos, né? Medicamentos essenciais, que eu digo ali, gente, dipirona, medicamento ali para pressão alta, são os essenciais, tá? Vão ter redução de 100%. E aí você tem a alíquota reduzida de 60% para outros produtos de saúde e educação, agro, transporte, produtos de consumo também humano, tem uma série de produtos que estão dentro da alíquota reduzida. E os regimes específicos, que são combustíveis, que é a tributação monofásica, financeira e imobiliária, que são regras totalmente diferenciadas, que essas regras também a gente detalha, né, todas essas regras. Operacionalização, né? Nós temos essa operacionalização, que são os documentos fiscais. E a C-Class-Trib, vocês já configuraram a C-Class-Trib nas empresas de vocês? Fala aí para nós como é que está esse processo, fazer vocês falarem um pouquinho. Como é que está a Lua, sua cara é melhor. Como é que está a operacionalização? C-Class-Trib, já fizemos os cadastros? Paty, você que está com a câmera aberta, eu vou te perguntar. Você vai ser a nossa... Olha, depois a gente conversou bastante com o escritório de contabilidade, ele está ajudando muito a gente nessa parte. Então, quando tá tudo, né, a gente pegou principalmente as operações que a gente mais faz notas, tudo, que a gente mais utiliza, a gente já tá com tudo cadastrado. Aí toda vez que chega coisas novas para a gente,
a gente entra em contato com o pessoal lá, eles passam todas as diretrizes para a gente fazer o cadastro, então estamos conseguindo fazer os cadastros certinho. Legal, legal. Ótimo. Você sabe que tem muita empresa que está com muita dificuldade em fazer o C-Class Tribo, porque ele é confuso um pouco, né? Ele é um pouco confuso pelo fato de da tributação você tá ali muito atrelado à tua operação, atrelado à NCM, então ali você precisa ter bastante cuidado, né? E aí essa parte da operacionalização é onde a gente fala que as empresas elas terminam engasgando, porque as áreas de TI quer que você monte tudo, aí a empresa fala, não, eu preciso que você me ajude, mas o TI fala, não, mas se você não me passar esse Class Trip, como é que eu cadastro, né? Então fica uma briga. Mas a C-Class Trib é um ponto importantíssimo para as notas, senão as notas não vão sair, tá, gente? Então, você já está sabendo, né, Patrícia? As suas notas não vão sair. Já. E as empresas que já quiserem, gente, por mais que não esteja obrigatório, elas podem já emitir a nota fiscal com o IBS-CBS, com a C-Class Trib, já funciona. Obviamente que, como não tem obrigatoriedade, muita empresa não está utilizando e com razão, né? Mas é importante. Mas o que é o C-Class Trib, né? O Código de Classificação Tributária, uma chave de 6 dígitos aí que padroniza a tributação. Essa C-Class Trib, ela, por exemplo, uma nota que é tributada a 100%, ela é 00001, e assim por diante. Eu tenho várias C-Class Tribs para várias tributações diferentes. C-Class Trib nada mais era que é como se fosse o novo CST, que ela vem junto com as CSTs novas. Você tem 100, 200, 300, 400, e aí você atrela o NCM, o CST, mais o C-Class Trib para encontrar a tributação do teu produto, da tua operação. Esquece CFOP, esquece natureza de operação, agora tudo novo, né? C-Class Trib, mas isso tudo a gente detalha aqui para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos aí, que a gente detalha tudo isso aqui. Impacto na nota. A emissão exigirá parametrização correta do C-Class Trib, que define as alíquotas, isenções, direito a crédito. Simplificação, né, a padronização reduz as obrigações, eu não vou ter mais obrigação acessória, né, uma ou outra, tipo a DERE, né, DERE ou DERE, quem falam como quem quiser, né, e vão ter ali a obrigação acessória financeira, mas essas outras, a nossa IFD contribuições, ela já morre, né, ela, a partir de janeiro, teoricamente, se nada mudar, estamos no Brasil, se nada mudar, a partir de janeiro só vai entregar a EFD contribuições quem ainda tiver créditos para acompanhar. Quem não tiver, não precisa mais entregar, tá? E aqui a não cumulatividade, né, como ela funciona, né, o produtor de matéria-prima repassa o crédito tributário para o fabricante, que repassa o crédito tributário para o varejista, então essa é a não cumulatividade. Então, nesse processo novo, todo mundo toma crédito de tudo, tá, gente? Então, comprou matéria-prima, o fabricante toma crédito, o varejista, quando comprar do fabricante, toma crédito, e assim por diante. Obviamente que para o consumidor final não toma crédito, porque, né, e aí entra o cashback, né, o cashback para pessoas inscritas no CAD único, elas vão ter direito a um cashback de um percentual sobre aquilo que você comprou, né, do IBS-CBS, então se você é inscrito no CAD único, e aí é mais ali, tem uma galera, né, uma baixa renda e tal, eles não, foi feito esse cashback para isso, para que eles possam ir até comprar o produto e ter um cashback, ter de volta um percentual que a gente também não tem ainda do tributo que vem direto para a conta corrente dele. É como se fosse um cashback ali do cartão de crédito, coisa do tipo, tá? E aí a correta classificação da C-Class Trib, ela vai garantir o fluxo da não cumulatividade e do aproveitamento do crédito. Se você não faz uma C-Class Trib correta, como é que você vai fazer os aproveitamentos, né? Então você tem que estar com tudo correto na tua base para que você possa tomar o crédito e não ser glosado. Lembrando que as fiscalizações agora, elas passam a ser online, 24 horas, tá, gente? A partir da reforma, esquece o fiscal te mandar uma cartinha. A fiscalização é eletrônica e as autuações serão por documento. Então, por exemplo, o documento está errado, te autua o documento, né? Já te manda corrigir, ou te manda retificar, vai ser muito online. As áreas fiscais que hoje têm
5, 6, 7 pessoas, 10 pessoas, esquece essas áreas fiscais de 10 pessoas, elas vão virar uma área fiscal de 3, 4 pessoas, porque são pessoas que vão analisar o que foi enviado. Esquece a escrituração, não vai ter mais isso, não vai ter mais nada. Vai ter um portal, e o portal é uma graça, gente. O portal, a gente participa do projeto piloto, tem lá o portal, aparecem todas as notas, é bem interessante. Vou seguir aqui, senão a gente não termina, gente. Eu falo demais, vocês não têm noção. Comitê gestor do IBS, que é o cara que eu comentei ali atrás, né? Que é o papel dele? Ele vai centralizar toda a arrecadação do IBS e da CBS, do IBS, e fazer a segregação ali entre os estados e municípios. Esse é o papel do comitê gestor. Eu já falei para vocês agora, há uns minutos atrás, ele foi criado agora na reforma tributária, inclusive no PLP 108, agora esse ano, foi aprovado, foi criado mais um órgão público que vai utilizar ali para ser utilizado como se fosse um banco, sabe, que vai fazer essa divisão do recurso. Essa apresentação eu posso mandar para vocês, tá, gente? Então, eu mando para a Lu e a Lu disponibiliza para vocês terem com vocês. Os impactos financeiros setoriais, indústria e comércio exterior, fim da cumulatividade oculta, resíduo tributário nas exportações, redução drástica do custo do Brasil, aumentando a competitividade global, baratear investimento no Brasil, que é o que a gente espera, né, que as empresas voltem para o Brasil para criar empregos aqui, né, gente? É isso que o nosso povo precisa. Varejo e distribuição, o fim, graças a Deus, da substituição tributária. Eu tenho certeza que aqui nesse grupo tem pessoas que amam a AST, e com razão, amam de paixão, eu sei disso, gente, fiquem tranquilos, eu também sou apaixonado por ST, só que não. Vai eliminar o ST, né, que você tem que antecipar a caixa, vai simplificar, então isso é muito bom, né, para quem usa muito. Isso é utilizado muito na indústria alimentícia, tá? Setor de serviço vai ter um aumento de alíquota nominal aproximadamente de 8% para 26,5%, né? A gente sabe que pode ser mais, né? E o grande desafio aqui será o repasse de preço. Como é que o prestador de serviço vai fazer esse repasse de preço, né, gente? Especialmente aí para o B2C, né? O consumidor final, como é que ele vai receber esse forte acréscimo de preço? É absurdo. Mas, infelizmente, o setor de serviço é o setor que mais vai sofrer, tá? Um ponto importante, precificação e margem, transição exigirá o recálculo completo de price, então as empresas precisam adaptar o price para começar a entender como que faz o cálculo por fora, não cumulatividade plena, né, formação de preço baseada no sistema atual vai se tornar obsoleta, porque todo o cálculo vai ser por fora, vai ser muito mais fácil, né, gente? Zona Franca de Manaus, Zona Franca de Manaus, ele vai continuar ali com seus benefícios, e ainda tem um agravante. Se você está fora da Zona Franca de Manaus e o seu produto que é feito lá na Zona Franca, se você fizer esse produto aqui em São Paulo, tiver uma alíquota acima de 6,5%, vai ser tributado a alíquota de IPI. Por isso lá atrás eu falei, o IPI ele morre, só que não, né? Porque ele vai virar uma... Aí, gente, são coisas que só no Brasil existe. Ele vai virar uma penalidade porque a tua empresa tem um concorrente na Zona Franca de Manaus. É um absurdo. Então, assim, se você está aqui em São Paulo e produz, vamos dar um exemplo, BOPP, que é um rolo assim de plástico, né? Se você produz esse mesmo rolo de plástico lá em Manaus e produz aqui, é muito melhor você comprar de Manaus, que você não vai ter 15% de imposto. Se comprar em São Paulo, você vai ter 15% de IPI. É um absurdo isso, assim. Infelizmente, isso vai continuar. Mas para produtos com alíquota acima de 6,5%. Produtos alíquota abaixo disso vai ser isento, não vai ter o IPI, tá? É só para, segundo o governo, preservar a Zona Franca de Manaus. Enfim, paciência, né? Então, ela está garantida até 2073, a Zona Franca. Ele tem o tratamento favorecido do IBS e do CBS e também do imposto seletivo. Ele entra nas regras de transição para preservar os investimentos e empregos. Porque, assim, infelizmente, gente, eu não sei se vocês aqui conhecem a região, Manaus, eu já estive lá algumas vezes, é uma região que, se não tiverem as empresas lá, acabou. Não existe, não tem como. Então, por isso, todo esse benefício para lá. Então tem um fundo nacional,
Fim da guerra fiscal, substituição de benefícios fiscais por repasses. Então, lá nós já temos um fundo de compensação de tributos. Não sei se vocês já estão se mexendo nas empresas para fazer, para se inscrever, reúna a documentação. A gente vai falar disso aqui também no nosso curso. Como você dá entrada, um fundo de compensação para quem vai perder benefício fiscal. Você tem até 2032 para entrar com o processo, mas o processo você tem que entrar já, porque senão quem deixar para entrar depois não vai receber a grana. Isso só serve para empresas que têm benefício fiscal ativo, tá? Foco no investimento, recurso destinado à infraestrutura e inovação local e a redução de desigualdade, né? Isso tudo é o que diz a lei, tá, gente? Critérios que priorizam ali regiões menos desenvolvidas. O Felipe acredita que seja isso, tá, gente? Que vai acontecer isso. Mas, infelizmente, de novo, a gente está no Brasil e as coisas não são tão bonitas como diz na literatura da lei, tá? Então, o Brasil passa do uso de uma renúncia fiscal para o investimento direto, né, mantendo a Zona Franca aí como exceção garantida. Essa semana, não sei se aqui vocês estão participando, tá tendo o Tax Summit 2026. Inclusive, eu ia palestrar lá, mas aí surgiu essa agenda na Bahia e eu não consegui. No Tax Meet, no Summit, eu ia fazer essa mesma apresentação que eu estou fazendo para vocês, eu ia fazer lá. Então, assim, é bem legal, e tem muita gente da Zona Franca de Manaus, e inclusive o pessoal me ligou e falou, pô, você não vai poder mesmo vir, porque eles queriam muito que eu falasse sobre Zona Franca de Manaus, né, criar um processo inteiro só da Zona Franca, porque muda muita coisa para quem está aqui, e a Zona Franca, ela vai preservar muita coisa em que, para nós que estamos no Sul-Sudeste, impacta diretamente na nossa operação. A fase de transição, 2026, teste, homologação, 27 a 32, a convivência dos sistemas, né, extinção do PIS e COFINS 27, redução gradual do ICMS e do ISS, 10% ao ano a partir de 29, com aumento proporcional do IBS e CBS. Então, reduz do ICMS 10%, aumenta 10% e assim por diante, tá? Implementação integral em 33, onde realmente vai estar extinto aí o ICMS, ISS e IPI e a vigência do novo sistema. E aí nas reduções de alíquota nós temos educação 60%, saúde 60%, medicamentos, né, nós temos isenção, produtos agrícolas nós vamos ter benefício aí da redução de alíquota de 60%, cultura e esporte também reduzido, e turismo e hotéis. Então, o turismo e hotéis vai ter uma alíquota reduzida também, porque senão ninguém mais viaja, gente. Porque hoje você paga no hotel 5% de ISS, e se for para a IBS de fato, vai subir para 30%. Ninguém mais viaja, porque o hotel vai ficar inviável. Então, por isso que tem aí um benefício, né, de redução de alíquota, que eles não estão chamando de benefício, tá, gente? Eles estão falando de regime diferenciado, mas nada mais é do que um benefício fiscal. É só um modo de dizer. Então, durante 7 anos, as empresas elas terão que gerenciar esses dois sistemas tributários. Então, assim, o trabalho vai ser meio que dobrado. No começo, como eu disse lá atrás, vai ser um embaralhado, mas depois vai ficar alinhado, vai ficar bem bacana ali todo o processo, tá? Tá acabando, tá, gente? Oportunidades e desafio. As oportunidades: eficiência econômica, fim da cumulatividade, redução drástica de obrigações acessórias, o consumidor saberá exatamente quanto paga por cada tributo, então, por cada produto. Então, na gôndola do produto, vai ter lá o valor do produto mais o imposto, vai ser tipo nos Estados Unidos, que você tem o valor mais o X%, né? E aí a gente tem uns desafios, né, que é a convivência com 7 longos anos, né, dessa dupla conformidade, que a gente chama de dupla dinâmica, o impacto no caixa, split payment, que isso é importantíssimo, repasse de preço, setores de serviço principal, né, que vai enfrentar aí o aumento de carga tributária. Inclusive, muitos prestadores de serviço me procuram para a gente fazer simulações. O que tem de prestador me procurando para entender, fazer simulações, gente, vocês não têm noção. E aí a gente tem aqui, ó, até cito aqui a cesta básica, né, a redução tributária e o cashback, que é o cashback do povo ali para famílias de baixa renda que vão receber ali um cashback daquilo que for gasto, tá? Então, 20% IBS vai ser devolvido para essa galera. 20% daquilo que ele pagou de IBS, ele vai ser devolvido, tá? Isso é o que a gente prevê, tá, gente? Ainda não tem nada...
E proteção ao consumidor, né, que apesar dos desafios empresariais, a reforma traz avanços sociais importantes, como a cesta básica nacional. Hoje, cada estado tem a sua cesta básica. A partir da reforma, vai ter uma cesta básica nacional única. Tá? Isso vai ser bem legal. Os próximos passos e preparação. Diagnóstico tributário, revisão de price, atualização tecnológica, importantíssima, planejamento de caixa. Tá? É isso, gente. Alguma pergunta? Vocês querem pôr algum tema? Fiquem à vontade. Olha, não é mentira não, tem gente que já me chamou aqui no WhatsApp perguntando, tem curso disso, Lu? Falei, calma, a gente já tá chegando lá.